A informação genética não está toda contida na sequência de bases do DNA. A metilação do DNA, a modificação de estonas como a acetilação, a estrutura da cromatina e a própria arquitetura nuclear são exemplos de informações que não estão armazenadas diretamente na sequência, mas que regulam funções importantes. O epigenoma é um conjunto de modificações que regulam processos celulares e afetam a expressão gênica, o reparo e a replicação do DNA, a diferenciação celular, o desenvolvimento de um organismo, o envelhecimento celular e estados fisiológicos ou patológicos. É uma segunda dimensão do genoma. Existem milhões de repetições do dinucleotídeo CG, nos quais a metilação da citosina, formando 5-metilcitosina, controla respostas biológicas. A metilação e desmetilação é um processo dinâmico diretamente ligado à regulação da expressão gênica, que pode ir além dessas ilhas de CG. Mas a metilação das sequências CG tem um papel reconhecido na repressão gênica, apesar de já ter sido identificada em genes ativos. Respostas biológicas controladas por metilação do DNA são o imprinting gênico, que marca diferencialmente os alelos segundo a sua origem e resulta no silenciamento de uma cópia dos alelos parentais. Outras respostas são a inativação do cromossomo X, o silenciamento dos retrotransposons, a diferenciação e o envelhecimento celular. Regiões no DNA que sofrem metilação diferencial de CG, que são altamente metiladas em um tipo celular, mas pouco metiladas em outros tipos celulares, são comuns em sequências regulatórias e controlam o processo de diferenciação, que depende da ativação sequencial de genes em cascata, bem como da inibição progressiva de grupos de genes. Uma proporção de 15 a 20% dos dinucleotídeos CG, cuja metilação é dinamicamente regulada, ocorre mais frequentemente em sítios de fatores de transcrição e nos intensificadores, que são sequências regulatórias da expressão gênica. Outro exemplo de marco epigenético é a modificação de estonas. Os nucleossomos são formados a partir da associação das estonas H2A, H2B, H3 e H4, formando um octâmero. São conhecidas mais de 100 possíveis modificações pós-traducionais dessas proteínas, incluindo metilação, acetilação, fosforilação e marcação com ubiquitina em variados pontos das moléculas. Em nucleossomos presentes nos genes, a modificação de estonas pode promover a abertura da cromatina ou fornecer sítios para a ligação de fatores de transcrição, ativando a expressão gênica. Ou ainda pode inibir a RNA polimerase 2, diminuindo sua velocidade de transcrição. A trimetilação do quarto resíduo de lisina na estona H3, por exemplo, é comum em promotores. Outras sequências de ativação da transcrição, como os intensificadores, também são marcadas pela modificação de estonas presentes nos nucleossomos, como a adição de um grupo metil à lisina 4 da estona H3 ou a acetilação da lisina 27 da estona H3. Essas modificações são marcos comuns de intensificadores ativos. Os marcos nas estonas desses intensificadores se relacionam com um estado celular como a pluripotência e são removidos quando a célula precisa progredir no estágio de diferenciação. Uma variedade de outros marcos epigenéticos silenciam genes por meio da di- ou trimetilação de estonas. Por exemplo, a trimetilação da lisina 27 da estona H3 marca regiões de cromatina inativa. O DNA é associado com proteínas mesmo em organismos procariotos, mas o genoma eucarioto apresenta complexidade extra. O núcleo dos eucariotos possui uma organização interna que influencia respostas biológicas, por meio de interações entre regiões de um cromossomo com outro e dos cromossomos com os poros nucleares, com a lâmina nuclear, com o nucleolo e outros corpos intranucleares. Alguns corpos intranucleares são regiões de repressão da expressão gênica, outros são pontos de ativa transcrição.
Nos eucariotos, existe um elevado enovelamento do DNA, primeiro pela associação com estonas nos nucleossomos, a estrutura básica da compactação de um genoma eucarioto. Depois, dobramentos adicionais formam fibras de cromatina com espessura variada e estruturas de progressiva complexidade. No genoma eucarioto, encontramos alças cromossômicas, domínios de interação, denominados domínios associados topologicamente, ou TAD, e compartimentos, que são formados por um conjunto de domínios. Regiões altamente condensadas, denominadas heterocromatina, são regiões de inativação gênica. A cromatina aberta descondensada ou eucromatina é característica das regiões de transcrição ativa, onde os genes são expressos. Mas a estrutura da cromatina é dinâmica e esses estados podem ser reversíveis, sendo influenciados por vários fatores, inclusive pelo posicionamento dos nucleossomos. Os nucleossomos podem ocupar sequências regulatórias e impedir a ligação de proteínas, ou podem auxiliar na ligação por meio da interação dos fatores regulatórios com estonas. Eles não são depositados em sequências envolvidas na transcrição ativa, como nos sítios de início da transcrição e nos intensificadores. Esses últimos são sequências que atuam aumentando a transcrição gênica em genes usualmente distantes, por meio da interação de alças da cromatina que contactam os promotores com a associação de proteínas. Assim, proteínas que regulam a expressão gênica, quando se assentam em seus sítios no DNA, afetam o posicionamento dos nucleossomos e a estrutura da cromatina. Cada cromossomo ocupa um território nuclear com fronteiras onde ocorrem interações entre eles. A organização dos domínios cromossômicos em territórios no núcleo forma uma arquitetura genômica dinâmica que flutua dependendo do estágio do ciclo celular, do tipo de célula, do estado fisiológico ou patológico e da expressão gênica. Os cromossomos têm regiões com localização preferencial na periferia ou no interior do núcleo, e isso é variável de um tipo de célula para outro, bem como depende do estágio de diferenciação celular e dos grupos de genes que estão ativos ou inativos. Cromossomos ricos em genes tendem a se localizar mais para o centro do núcleo e não na periferia. Genes se movem para fora das fronteiras dos territórios cromossômicos quando são induzidos, ou quando apresentam expressão constitutiva, embora a ativação de muitos genes não requeira essa movimentação. A acetilação das estonas também influencia a mobilidade cromossômica. Quando essas proteínas são acetiladas, a cromatina é descondensada. Isso pode aumentar a mobilidade e facilitar o movimento para fora dos territórios, com interações entre sequências regulatórias. A mobilidade das alças cromossômicas, por exemplo, permite aproximação entre intensificadores e promotores gênicos, mesmo que estejam distantes entre si na sequência do DNA, resultando na expressão gênica. No geral, algumas interações da cromatina com regiões do núcleo promovem a expressão de genes, outras induzem o silenciamento. Na lâmina nuclear, por exemplo, formada por filamentos intermediários que são adjacentes à carioteca na periferia do núcleo, se localizam preferencialmente regiões cromossômicas inativas, com genes silenciados. As regiões cromossômicas que se associam com as proteínas que formam a lâmina nuclear são denominadas LADs, ou domínios associados à lâmina. Esses domínios são ricos em nucleossomos com estonas metiladas, uma modificação que é associada com a repressão gênica. A metilação das estonas e também do DNA nesses domínios regula a localização de regiões na periferia nuclear, enquanto a desmetilação promove a interiorização dessas regiões e está relacionada ao processo de envelhecimento celular. Outras interações são possíveis. Enquanto a associação com a lâmina nuclear é repressiva, os genes contidos em segmentos que interagem com o poro nuclear são expressos.
Já o nucleolo é uma região de intensa repressão gênica, exceto para as regiões dos cromossomos ricas em genes codificadores de RNAs ribossômicos, que se concentram nesses pontos e são intensamente transcritos pela RNA polimerase 1. A região perinucleolar também é uma região de repressão gênica, mas os segmentos cromossômicos ricos em genes codificadores de RNAs transportadores se concentram nessa região e são intensamente transcritos pela RNA polimerase 3. Os genes que codificam polipeptídeos, os denominados genes de RNA mensageiro, quando ativos, se localizam em pontos nucleares ricos em RNA polimerase 2, denominados fábricas de transcrição. Como a remodelagem da cromatina é altamente dinâmica, as interações são reversíveis e a regulação pode ser recíproca, pois a ativação da expressão gênica também altera a arquitetura e influencia o movimento de regiões cromossômicas. Concluindo, existe uma relação entre a organização espacial e a função dos genomas. Um exemplo dessa relação entre organização e função, bem como de problemas que podem resultar da desorganização do núcleo, são algumas translocações cromossômicas que acontecem pela aproximação incomum de cromossomos. Isso resulta na troca de material e formação de cromossomos aberrantes frequentes em determinados tipos de câncer. Quedas na concentração ou prejuízo da função de proteínas que controlam a estrutura da cromatina também estão relacionadas com a formação de tumores. Por isso, a expressão dos genes e as funções genômicas vão muito além da sua sequência de bases. A simplicidade inicial que se pensava existir no material genético com seu código de 4 letras revela, na verdade, grande complexidade. O epigenoma abre caminho para compreender melhor processos fisiológicos relacionados à diferenciação celular, ao envelhecimento e à fuga dos processos de controle que pode resultar na malignização. Abre como perspectiva o mapeamento de alterações que ocorrem fora de regiões codificadoras, mas que ainda assim estão relacionadas à patologia de diversas doenças. Além disso, o mapeamento epigenético contribui para a tecnologia de reprogramação das células tronco adultas e, nesse sentido, para a terapia celular.